E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Mais um. Hoje a gente vai se aprofundar na história do Bitcoin, mas, sabe, de um jeito diferente. Ok. Conta. A gente vai acompanhar a trajetória do Felipe Iorio. Felipe Iorio. Ele é professor de matemática. E o mais legal é que ele se encantou pelo Bitcoin lá no comecinho, em 2009. 2009, nossa, bem no início mesmo. E a ideia é usar a história dele para entender como o próprio Bitcoin evoluiu, sabe? É. E principalmente o que essa evolução significa para a gente que está navegando nesse mundo agora. É verdade. A história pessoal dele se mistura com a história do Bitcoin, é fascinante. E o que me chamou a atenção é que ele não era, assim, o típico cara da tecnologia, sabe? É tipo um geek. Né? Ele descobriu o Bitcoin, por acaso, através de uma lista de e-mails acadêmica. Imagina. Que loucura. Em 2009, a maioria das pessoas nem sabia o que era Bitcoin, né? Exato. E me conta, como era o cenário do Bitcoin naquela época? Hoje em dia a gente tem exchanges, aplicativos, carteiras digitais. Pois é, era tudo muito diferente. Muito. O Felipe conta que ele usava carteiras de papel, impressas. Sério. Dava até um frio na barriga de pensar na segurança, né? Nossa, imagina. E para comprar Bitcoin, como era? Era tudo peer-to-peer, sem plataformas fáceis como as de hoje. Era tipo faroeste digital, né? Totalmente. E você lembra que o Felipe mencionou os halvings do Bitcoin? Ah, sim. Aqueles eventos que reduzem a recompensa para quem minera Bitcoin, né? Isso. E ele até confessou que, no começo, ele era cético em relação à ideia de um suprimento limitado de Bitcoin e a esses halvings. É mesmo? Ele não entendia muito bem essa lógica, né? No começo, não. Ele achava que limitar a moeda não fazia sentido. Mas e aí, o que aconteceu? O que o fez mudar de ideia? Com o tempo, ele foi entendendo a relação entre escassez e valor. É um conceito fundamental no Bitcoin, né? Sim, faz sentido. Se algo é abundante, o valor tende a ser menor. Exato. E com o Bitcoin, a escassez é programada no código, o que para muita gente é um dos seus grandes atrativos. Essa característica única do Bitcoin é algo que atrai muita gente. E essa mudança de perspectiva do Felipe me faz pensar numa coisa. Como você se sentiria se tivesse uma grande quantia em Bitcoin? Nossa, que pergunta. Acho que eu ia ficar um pouco nervosa, preocupada com a segurança. Né? Afinal, a gente saiu das carteiras de papel para carteiras de hardware sofisticadas e configurações multi-assinatura. É muita evolução. É muita responsabilidade também, né? Total. E falando em segurança, o Felipe, mesmo sendo um Bitcoiner convicto, ele decidiu criar um podcast chamado Criptoverso, que abrange todo o ecossistema cripto. Interessante. Mas por que alguém que se considera um maximalista do Bitcoin, como ele mesmo diz, faria um podcast sobre outras criptomoedas? É uma boa pergunta. Qual será que é a dele? Ele acredita na importância da educação, sabe? Ele quer que as pessoas, principalmente os novatos, entendam a diferença entre Bitcoin e outros criptoativos, que aprendam sob autocustódia e tomem decisões mais conscientes. Ah, entendi. Ele defende o Bitcoin como a opção mais segura e descentralizada, mas reconhece que outros criptoativos podem ter potencial como investimento. Exatamente, é uma visão bem equilibrada, né? Sem dúvida. Mas que outros insights ele compartilhou sobre a evolução do Bitcoin? Ele destacou marcos importantes no desenvolvimento, como o Segwit, o Taproot e a Lightning Network. Esses nomes são familiares para quem acompanha o mundo cripto, mas explica pra gente o que eles significam na prática. Claro. O Segwit e o Taproot são atualizações que trouxeram melhorias de escalabilidade e privacidade para o Bitcoin. Já a Lightning Network é uma segunda camada que permite transações mais rápidas e com taxas menores. Juntas, essas inovações abrem caminho para uma adoção mais ampla do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin não ficou parado no tempo, ele continua evoluindo. Totalmente. E o Felipe, o que ele prevê para o futuro? E acredita que o Bitcoin vai incorporar recursos de outras tecnologias bem-sucedidas, mas sem comprometer sua principal força, a descentralização. Ele vê um futuro brilhante para o Bitcoin. Que legal. E com essa visão otimista, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho, na história do Felipe Iorio e no mundo do Bitcoin. Mas não se afastem, porque na próxima parte a gente vai explorar as previsões e insights do Felipe sobre o futuro do Bitcoin e a adoção em massa dessa tecnologia. Até já. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. Na primeira, a gente mergulhou na trajetória do Felipe como um dos pioneiros do Bitcoin aqui no Brasil, né? Explorando desde as carteiras de papel, lembra? É verdade. Até os desafios da segurança. E agora a gente quer saber o que ele enxerga lá na frente no futuro do Bitcoin. Você falou bastante da questão da adoção, né? É o grande ponto de interrogação, né? Quando o Bitcoin vai ser usado no dia a dia, todo mundo quer saber. E o Felipe tem uma visão bem interessante sobre isso. Ele até usa a lei de Moore como referência, sabe? A lei de Moore. Aquela que diz que o poder computacional dobra a cada 2 anos. Mas o que isso tem a ver com Bitcoin? Ele usa a lei de Moore, mas de forma invertida, para ilustrar como a adoção do Bitcoin está se acelerando. Tipo, nos primeiros 8 anos, o crescimento foi mais gradual,
Mas depois as coisas começaram a se intensificar, com o número de usuários dobrando em intervalos cada vez menores. Ah, entendi. É como se a gente estivesse subindo uma ladeira e agora a inclinação está aumentando, a velocidade está aumentando. Exatamente. E ele acredita que essa exponenciação vai continuar. Para ele, a gente está num ponto de inflexão, onde os próximos 6 meses podem ter mais adoção do que os últimos 15 anos combinados. Nossa, é uma previsão bem ousada. O que sustenta essa visão? Vários fatores. Um deles é o crescente interesse dos governos pelo Bitcoin. Ou governos comprando Bitcoin. Mas isso não é meio contraditório. Afinal, o Bitcoin não nasceu como alternativa ao sistema financeiro tradicional, controlado pelos governos. Isso é, e aí que a coisa fica interessante. Ele acredita que vários países já estão comprando Bitcoin em segredo, motivados pelo medo de ficar para trás. Imagina o seguinte: os UA começam a acumular Bitcoin em suas reservas. O que acontece? Outros países se sentem pressionados a fazer o mesmo para não perderem poder geopolítico e vantagens econômicas. É como um efeito dominó. Um país começa e os outros vão atrás para não ficarem em desvantagem. Exatamente. E tem outro ponto importante. Para países que podem imprimir a própria moeda, comprar Bitcoin é quase de graça. Basta imprimir mais dinheiro e trocar por Bitcoin. Mas imprimir mais dinheiro não causa inflação. Causa. Essa é uma das críticas a essa estratégia. Mas o Felipe argumenta que, a longo prazo, ter Bitcoin nas reservas pode ser uma proteção contra a inflação da própria moeda fiduciária. É uma aposta arriscada, mas alguns governos parecem estar dispostos a correr o risco. Ele até brincou que, se fosse presidente do Brasil, estaria comprando o máximo de Bitcoin possível, criando uma reserva estratégica para o país. Ele acredita que essa é a melhor estratégia a longo prazo para uma nação. Uma visão, no mínimo, polêmica. Mas falando em marcos importantes para a adoção do Bitcoin, o Felipe mencionou os ETFs. Qual o impacto que eles tiveram? Para ele, a aprovação dos ETFs de Bitcoin foi um divisor de águas. Abriu caminho para grandes instituições investirem em Bitcoin de forma mais fácil e segura. Antes dos ETFs, o acesso institucional ao Bitcoin era como uma estrada esburacada. Sim. Depois dos ETFs, virou uma autobahn alemã. Abriu caminho para um fluxo muito maior de capital. Ou seja, os ETFs facilitaram a entrada de grandes players no mercado Bitcoin, o que, por sua vez, impulsionou a adoção. E o que mais ele destacou sobre o futuro? Ele acredita que essa calmaria antes da tempestade que a gente está vivendo no mercado vai acabar em breve. E que a gente vai ver uma explosão na adoção do Bitcoin. Ele até comparou a adoção do Bitcoin com a do WhatsApp, que aconteceu de forma extremamente rápida. Interessante. E que outros paralelos ele traçou? Ele mencionou que se a gente sobrepuser a curva de adoção da internet com a curva de adoção do Bitcoin, a gente vai ver que 1 bilhão de pessoas estarão usando o Bitcoin até 2030. Oh, são números impressionantes. E para quem está chegando agora nesse mundo, qual o conselho que ele deixa? Ele recomenda abrir uma conta numa exchange, comprar Bitcoin e aprender a fazer a autocustódia dos seus ativos. Autocustódia, ou seja, ter o controle total sobre suas chaves privadas, sem depender de terceiros. É um passo importante para quem quer realmente se tornar dono dos seus bitcoins. Né? Exatamente. E para quem quer se aprofundar mais, ele recomendou alguns livros. Mastering Bitcoin, para quem quer entender o lado técnico da coisa, e O Padrão Bitcoin, para quem busca uma visão mais filosófica, conceitual. Ele também indicou um livro Fora do Mundo Cripto, Hermes Trismegisto, que aborda os princípios herméticos e nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do universo. Parece uma leitura bem interessante. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive com o Felipe Iorio. Nas partes anteriores, a gente explorou a trajetória dele do mundo Bitcoin e aquelas previsões otimistas dele para o futuro, lembra? Sim, sim. Agora, a gente quer entender como ele vê o Bitcoin como agente de mudança social. Tipo, qual o impacto real do Bitcoin na sociedade? Ele falou bastante sobre controle, sabe? Controle. A questão do controle e da liberdade financeira. Para ele, o Bitcoin é uma alternativa ao sistema que a gente conhece, que muitas vezes é centralizado e excludente. Faz sentido. Ele até usou o Pix como exemplo, mostrando como o governo pode ter acesso às transações financeiras das pessoas. É verdade. E aí ele coloca o Bitcoin como uma forma de retomar o controle do próprio dinheiro. Você concorda com essa visão? Olha, o que me fascina é que ele não está falando só de uma mudança tecnológica, mas de uma mudança de paradigma. A ideia de que você pode ter controle total sobre seu dinheiro sem depender de bancos ou governos é muito poderosa. É, né? E tem potencial para transformar a forma como a gente pensa sobre finanças. É como se o Bitcoin abrisse um novo caminho, uma rota alternativa para quem busca mais liberdade e autonomia financeira. Ele até usou a analogia de encontrar uma barreira no caminho, sabe? Se você não pode atravessá-la, você contorna. E o Bitcoin seria essa forma de contornar as barreiras do sistema tradicional. É uma ótima analogia. E essa liberdade financeira pode ter um impacto social enorme,
principalmente em países com moedas instáveis e sistemas financeiros corruptos. Verdade? Ele citou o exemplo da Venezuela, onde o Bitcoin tem sido usado como uma forma de escapar da hiperinflação e preservar o valor da riqueza das pessoas. Nesse caso, o Bitcoin se torna uma ferramenta de sobrevivência financeira. É incrível como a tecnologia pode ter um impacto tão profundo na vida das pessoas, né? Principalmente em situações extremas. Total. E ele vai além, sabe? Ele afirma que, à medida que a adoção aumenta, o Bitcoin vai ter um papel cada vez mais importante na inclusão financeira e no empoderamento econômico de milhões de pessoas ao redor do mundo. É uma visão bem inspiradora, mas, sendo realistas, a gente sabe que essa adoção em massa não vai acontecer da noite para o dia, né? É verdade. O Felipe também reconhece isso. Ele enfatiza a importância de continuarmos aprendendo sobre Bitcoin, compartilhando conhecimento, ajudando outras pessoas a entrarem nesse novo mundo. Sim, a educação é fundamental. É como se ele estivesse convidando a gente a participar dessa revolução, né? Não só como usuários, mas como propagadores dessa ideia de um sistema financeiro mais justo, mais acessível a todos. Exato. Ele acredita que juntos a gente pode construir um futuro mais democrático, onde as pessoas têm o controle do próprio dinheiro e do próprio destino. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra o nosso mergulho profundo na história e nas ideias do Felipe Iorio, um verdadeiro entusiasta do Bitcoin. Esperamos que essa conversa tenha instigado você a explorar mais esse universo, a se tornar um participante ativo dessa revolução financeira. Afinal, como o próprio Felipe questionou, qual vai ser o seu papel nessa nova era do dinheiro? É isso aí. Ficamos por aqui, mas a jornada continua. Continue pesquisando, aprendendo, compartilhando conhecimento. O futuro é descentralizado e está em nossas mãos.